Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios, podcaster, produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo, e você está sintonizado ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre armazenagem da sua produção. Uma pesquisa inédita realizada pela Confederação Nacional da Agricultura, CNA, através da Exalc Log na USP, revelou que 61% dos produtores rurais ouvidos nesta pesquisa em todas as regiões do Brasil não possuem infraestrutura de armazenamento de grãos. Os dados fazem parte do amplo estudo que se chama Diagnóstico da Armazenagem Agrícola no Brasil, sobre uma das principais atividades que você conhece bem, né, que é a logística fundamental aí para a competitividade do agro brasileiro. Então, a perda e a qualidade de grãos por falta de armazenamento aumenta ainda mais quando o produto fica exposto a céu aberto e as condições climáticas extremas, como a gente está observando, chuva forte em alguns locais, até queda de granizo e também estiagem severa. Então, a próxima safra, a questão do El Ninho preocupa todos vocês, produtores rurais. Então, no episódio de hoje, a gente vai entender sobre a estrutura e a capacidade de armazenagem, o risco de exposição ao clima, os gargalos logísticos e esse ponto de vista econômico. Conhecer também sobre uma nova tecnologia e solução para você, produtor rural. Convidado de hoje é o Bruno Shiraiwa, consultor técnico em silo-bolsas da IPESA, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em armazenamento de silo-bolsa, com ampla atuação há mais de 20 anos na região do Mato Grosso. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao podcast AgroTalk. Muito obrigado, Ângela, pelo convite, oportunidade de poder dividir um pouquinho da nossa experiência aí com vocês. Bruno, olha só, diante desse cenário, né, que a gente observa hoje de dificuldade de armazenagem no país, a classe produtora está preocupada em escoar a produção, enfrentando problemas de fretes, venda em momento, né, do grão, um preço não tão oportuno assim, né, fica aquela dificuldade do melhor preço. Hoje mesmo eu estava conversando com alguns produtores que reportaram dificuldade em entregar os grãos em cooperativas, enfrentando filas de caminhões enormes, a exigência de receber esses grãos com padrão de 14%. Então, para a gente iniciar esse bate-papo aqui, eu queria entender como que é hoje a estrutura e a capacidade de armazenagem no Brasil. Bom, Ângela, para poder resumir um pouco aí, ela é deficitária e mal distribuída, na verdade. Infelizmente, a gente sabe que o serviço da produção é muito mais desenvolvido hoje pelo produtor e da estrutura do agronegócio de uma forma geral do que o próprio armazenamento. Ele é muito eficaz na forma de produzir, mas a gente está vendo pouca eficiência, não por culpa dele, mas no processo todo, na parte do armazenamento desse produto, né? Então, se a gente pegar hoje, só para a gente ter uma ideia de números, para ver o tamanho do problema, que a gente tem uma previsão aí de produção de 317 milhões de toneladas de grão, a gente vai falar, e a gente tem uma capacidade de armazenagem hoje que não chega a 190 milhões de toneladas, em torno de 189 milhões de toneladas, a gente está falando só aí num déficit de 128 milhões de toneladas direto. Sem falar que, na verdade, a FAO ela faz uma recomendação de que a capacidade de armazenamento seja de 1,2 da produção, 1,2 vezes a produção que a gente tem. Se a gente for pegar esse número, a gente deveria ter, teoricamente, uma capacidade de armazenamento hoje de 380 milhões de toneladas, pegando os números mais atuais da Conab, né? E a gente tem uma capacidade de 180, 190 milhões de toneladas. A gente está falando de uma diferença aí de 200 milhões de toneladas. É um número absurdo se for levado para qualquer região do planeta, né? Então, a gente vê que o produtor hoje, ele tem muita eficiência, como eu disse, é muito eficaz na produção, mas o processo em si inviabiliza essa armazenagem. A gente está muito atrás do que a gente realmente deveria ter hoje como capacidades armazenadoras para poder absorver toda essa produção. É um déficit bastante
imenso, né? Se a gente comparar o Brasil com outros países, né? Você falou dos dados da Conab, eu também estava procurando uns dados a respeito dessa informação, e lá nesses dados da Conab, eles também mostram que nas fazendas americanas, canadenses e argentinas, os produtores eles detêm uma capacidade instalada de armazenagem de cerca de 65% para os americanos, 85% para os canadenses e 40% para os argentinos, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, o índice fica em torno de apenas 14%. Então, essa Exatamente. falta de estrutura adequada para armazenar os grãos, né, e os produtos, e qualquer outro produto agrícola, resulta em perdas assim que às vezes os produtores não olham, né? A olho nu ali no dia a dia do campo, mas se você fazer a somatória de meses, o ar-condicionamento inadequado causa danos, né? Irreparáveis, né, Bruno? São, em cima desses números que você falou, realmente, a gente está falando de uma capacidade de 180, 90 milhões de toneladas atual. Em fazendas, hoje, na ponta onde a gente realmente precisaria ter essas unidades, a gente está falando de 29 milhões de toneladas. É um número irrisório. Em cima do que você está falando, é isso que você falou, esses 14, 15% de capacidade de armazenamento na própria fazenda, na unidade produtora. Isso traz uma série de desvantagens para o produtor hoje, não ter o poder de armazenar esse produto dentro da sua própria propriedade. A gente volta a falar, o produtor brasileiro ele é referência mundial na questão da produtividade, da produção, mas ele precisa também começar a ter uma visão para essa parte da comercialização do grão também em si, que é normalmente onde ele consegue ter um retorno financeiro muito grande. A gente vê que ele tem muita experiência na negociação para compra de insumos, de implementos, onde ele consegue fazer praticamente milagres aqui dentro do Brasil, né? Mas a hora que a gente expande um pouco essa visão para a parte do armazenamento, e eu não vou nem considerar, não vou nem falar que seria da porteira para fora, porque a gente está justamente tentando trazer essa ideia de da porteira para dentro, do armazenamento para dentro da fazenda. Mas se a gente pensar hoje na estrutura como a gente tem, de uma forma geral, com esse déficit, em que a maior parte dessa armazenagem é feita por terceiros, não pelo próprio produtor, a gente vê que tem um caminho longo ainda para ser percorrido aí pelo produtor, e muitas vezes eu falo nem por culpa dele. Eu falo que a gente tem linhas de crédito, muitas vezes, que são disponibilizadas, entre aspas, para construção de silos, para construção de unidades armazenadoras, mas o produtor não consegue ter acesso a esse crédito, a essa disponibilidade de recurso. Então, a gente tem muito a melhorar. Eu acho que todo mundo dentro do processo, desde o produtor, passando por nossos governadores, nossos governantes que disponibilizem as unidades armazenadoras, eu acho que todo mundo tem um pouco a colaborar aí para a gente poder diminuir esse problema que a gente tem aí, né? Esse gargalo que realmente vem trazendo prejuízos imensos à nossa produtora, a toda a estrutura, né? A toda a cadeia do agro, né? Bruno, falando um pouco, né, dessa questão da armazenagem, a gente não pode esquecer da estrutura dessa armazenagem. Hoje é muito assim comum para nós, né, leigos do agro, entender que há diferentes tipos, né, de armazenagens construídas com materiais diferentes dentro das fazendas, né? Então a gente vê muito aquela opção do silo metálico, aquela estrutura cilíndrica, fabricada geralmente com aço galvanizado. E então a gente considera isso um silo mais estático, né? Fala um Perfeito. pouquinho para a gente desses tipos, né, de armazenagem hoje que são mais observados dentro das fazendas. Ângela, além dessas estruturas metálicas que você comentou, que são as mais usuais e realmente mais comuns de ver, não são tantas as variedades que a gente tem. A gente teria hoje silos de concreto também, silos cilíndricos de concreto, armazéns graneleiros, que são aqueles que são mais com telhados, vamos falar mais comuns, que a gente veja não nesse formato cilíndrico, mas também com uma grande capacidade, muito grandes, muitas vezes, capacidades maiores do que esses silos metálicos, né? E a gente também tem essas estruturas temporárias hoje que estão muito mais conhecidas, que são os silobolsas, né? Que também vêm para tentar amenizar e resolver boa parte desse problema que a gente tem com os silos, com armazenagem no geral, né? Mas seriam praticamente essas opções hoje que o produtor teria para poder armazenar seu produto. Sim. O silo bolsa a gente pode dizer que ele é uma nova tecnologia, né?
que chegou no campo, não tão nova assim, porque eu sei que já tem alguns anos, né, que essa solução existe. Antes de você explicar para a gente como o Silo Bolsa funciona, eu pedi para o Demian Bal, que é o diretor-geral da IPESA Silo, uma das maiores referências na fabricação de Silo Bolsa aqui na América Latina, trazer para a gente algumas informações importantes, né, sobre a história deles aqui no país. Ele fala um pouquinho também da questão do custo, então eu quero convidar você, Bruno, e os produtores que estão acompanhando a gente aqui, para a gente ver aí essa história de trabalho. Vamos lá. Olá, Ângela, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Demian, sou diretor de IPESA do Brasil. IPESA é uma empresa que está prestes a fazer 70 anos já, que trabalha com filmes plásticos e tem desenvolvido um tempo atrás, ou tem adaptado uma tecnologia para armazenar grãos, ¿sí?, em silobolsas. Essa tecnologia deu muito certo na Argentina, que é o país de origem da empresa, e nós temos trazido ela aqui no Brasil no ano 2003. Eu vim no ano 2003 para impulsionar a divulgação dessa nova tecnologia na época. O volume de utilização foi crescendo muito. Na Argentina, para ter uma ideia, se armazena 60% da colheita em silobolsas. Nós vendemos em 40 países. Aqui mesmo no Brasil, armazenamos entre 12 e 14 milhões de toneladas em nossos silobolsas. E uma tecnologia muito prática e econômica, porque permite ao produtor armazenar no local de originação. Ele com um custo muito menor até que o simples financiamento de outras estruturas, ele consegue proteger seu grão e comercializar no momento mais conveniente, em geral na entre-safra, quando os fretes estão mais baratos e consigue inclusive vender no próprio campo. Acontece que em Mato Grosso, particularmente por ser na época da colheita do milho, ser um clima muito seco, muitos produtores acabam largando milho ao ar livre, armazenam ao tempo, deixam o grão no campo. E que acontece? Fora do risco, que é muito baixo de chover, é um risco baixo, mas por outro lado, quando acontece, as perdas são enormes. Além disso, o grão deixado ao tempo, com o clima, o ar seco, vai perdendo umidade. Tem quebra técnica, perde muita umidade. De fato que pode chegar a perder em alguns meses de armazenamento mais do 5%. Quando armazenar em um silobolsa custa 2% do valor do grão. Então, essa continha, que muitas vezes o produtor não faz, é importante nós levar para que ele tome essa decisão com base a fundamentos inteligentes. Bruno, voltando aqui, né, depois daí da fala do Demian, explica para a gente como que funciona, então, né, o Silo Bolsa dentro, né, de uma unidade ali produtora, lá dentro da fazenda. Perfeito. Ângela, o Silo Bolsa nada mais é do que um tubo flexível de polietileno, né, que permite o armazenamento desse grão de forma hermética, né, e por isso ele procura manter a mesma qualidade do produto da hora que ele é armazenado. Então, é como o pessoal brinca, que é quase como se fosse fazer uma linguiça, né? E, na verdade, não é muito diferente disso. Essa estrutura de polietileno vai sendo preenchida com o grão e através desse ambiente hermético, a conservação do grão,
né? Então, é um processo muito simples e principalmente pela simplicidade que ele funciona. O grão colhido e armazenado no silo-bolsa, ele continua respirando. E ele consome o pouco oxigênio que resta nessa massa de grão que está dentro desse silo-bolsa. Com esse processo de respiração contínuo, ele diminui essa concentração de oxigênio que está ali dentro e aumenta o teor de gás carbônico. Com esse aumento do teor de gás carbônico, esse grão entra num estado de dormência, né? Ele diminui as suas atividades metabólicas até o ponto de praticamente cessar. É como se ele estivesse quase que hibernando ali dentro, né? E Sim. quando ele cessa esse processo metabólico, ele consequentemente para de queimar suas reservas. Então, dessa forma, também é uma grande vantagem que elimina a que a gente chama de quebra técnica, que seria essa perda de peso. Muitas vezes o pessoal trata essa quebra técnica hoje como uma perda de umidade. Quando ele está perdendo peso, eles consideram praticamente uma perda de água. Na verdade, não, ele está queimando suas reservas. Hoje, como a gente trata esses grãos todos como commodities, isso acaba não interferindo muito. Mas a partir do momento que a gente tenha produtos mais diferenciados ou algumas especialidades, aí sim a gente consegue ver outras vantagens do silo-bolsa com relação a esses sistemas de armazenamento mais usuais. Então, é assim, dessa forma mais simples, na verdade, que funciona o armazenamento dentro de um silo-bolsa. Então, do ponto de vista assim de manutenção, né, e da forma que o produtor vai manusear esse bolsa silo lá na fazenda, é algo vantajoso que traz bons benefícios e vantagens para o produtor rural adquirir um silo bolsa. Ah, sim, Ângela, com toda certeza. Ainda mais a gente falando num problema do tamanho que a gente está, todo tipo de solução que venha para agregar, né, na resolução é muito bem-vinda. Mas o Silo Bolsa, particularmente, ele tem uma série de vantagens que realmente assim o torna uma ferramenta, hoje eu diria que indispensável ao produtor rural. A gente sabe que a tecnologia não teve origem, mas teve grande difusão na Argentina, né? E na Argentina, hoje, você não vê praticamente nenhuma propriedade que não tenha meia dúzia de silo-bolsas ali e uma embolsadora, que seria o implemento necessário para que você possa conduzir esse grão para dentro do silo-bolsa. É um processo muito simples, né? Mas hoje é como se uma vacina que eles têm ali dentro da propriedade. Qualquer eventualidade que eles tenham no processo ali de logística, ou mesmo de colheita, eles acabam recorrendo ao sistema do silo-bolsa, justamente pela praticidade, pela forma como ele pode ser implementado de uma maneira bem dinâmica, de acordo com a necessidade desse produtor, né? No final desse podcast, a gente vai ter a versão dele videocast no YouTube. Então, nessa versão de videocast, a gente vai colocar um vídeo lá mostrando, né, um pouco aí de tudo isso que você contou para a gente agora, dessa forma de empacotar, né, esse silo lá dentro do campo, porque às vezes quando a gente olha o vídeo, fica bem mais claro para a gente ver como é simples, né? Perfeito, é uma grande vantagem que a gente tem nesse sistema, justamente pela simplicidade. Eu brinquei aqui de fazer uma linguiça, mas a hora que vocês colocarem essa imagem, eu acho que o pessoal vai poder visualizar de uma forma mais prática. A gente faz essas analogias mais simples, mas não foge muito disso, para falar a verdade, tá, Ângela? Sim. E, Bruno, eu quero explorar um pouco essa questão da umidade, né, do calor, da chuva em excesso, que causam prejuízos irreparáveis, né, numa safra agrícola, por exemplo. Nós estamos caminhando aí para uma nova safra, a gente sabe que nós vamos enfrentar o fenômeno El Niño, né, durante essa safra. O último prognóstico aí traz para a gente que esse El Niño vai continuar influenciando, né, a agricultura nos próximos meses até o outono de 2024. Então, a gente tem que monitorar, né, esse fenômeno El Niño durante aí os próximos meses, trazendo informações aí de clima para o produtor rural. Porém, essa questão, né, de você ter o produto a céu aberto no campo e não ter espaço de armazenagem é um problema hoje que está causando aí uma dor de cabeça para o produtor rural. Quais são as opções hoje que a gente pode trazer aqui, né, para o produtor pequeno, médio e grande porte, que ele possa ter uma ideia bem clara de como ele poderia, né, usar essa solução hoje no campo, fazendo esse acondicionamento mais adequado possível, contando que
né? Ele utilizando essa solução do Silo Bolsa, ele vai estar, né, tirando, né, aquele problema de fatores como umidade, temperatura e até, eu lembrei aqui agora, incidência de micro-organismos, porque umidade alta, uma estiagem muito prolongada, né? Isso, esse estresse, né, traz aí até esse problema de incidência de micro-organismos ali naquele grão que está exposto lá no campo. A gente tem, como você disse, situações muito extremas. Eu vou pegar um exemplo da região onde eu estou localizado, aqui no Mato Grosso, né? Essa é uma época extremamente seca, né? Aqui no Centro-Oeste, no geral. E a gente vê muito produto exposto ao clima, ao tempo, como você está falando, montanhas e montanhas de milho. Isso aí, várias imagens rodaram aí o Brasil todo, mostrando a falta de espaço para essa armazenagem desse milho, dessa época agora. E muitas vezes não é nem quantificado, porque essas montanhas de milho, por estarem expostas a essas condições climáticas de extrema seca agora, a gente tem aí dias com umidades de 13%, de menos de 15%, 12% de umidade. Essa massa de grão exposta a esse clima tão seco, desértico e com muito vento, ela acaba perdendo umidade. E essa perda de umidade dessa massa de grão é perda de dinheiro no bolso do produtor. Ele está perdendo peso ali. Indiferente nesse caso, na verdade, o processo metabólico continua respirando, como a gente falou, ele vai perdendo essa massa, esse peso. E por conta disso, é um prejuízo, é dinheiro que ele está deixando de receber. Cada 1% que cai de umidade ali é 1% que ele está deixando de receber. Muitas vezes ele fica ali brigando, olhando a bolsa, acompanhando o dia inteiro para ver quando sobe alguns centavos para conseguir ter uma rentabilidade um pouco maior, mas está com o seu grão exposto ao tempo, perdendo umidade e perdendo peso. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Outro problema que acontece, assim, como eu disse, é uma época extremamente seca, mas acontecem chuvas esporádicas, muito raras, mas acabam acontecendo, rápidas, mas que acabam, uma chuva que caia sobre uma massa de grão dessa, como a gente teve agora no fim de semana passado, que passou em torno de uma semana atrás, que caia numa massa de grãos desse, o prejuízo é muito grande que esse produtor tem. Tudo bem, a montanha, a massa de grãos é grande, ele acaba diluindo isso dentro da massa que ele tem toda, mas acaba tendo um pouco de prejuízo. Então, isso também acho que tem que ser levado em consideração. Justamente o Silo Bolsa, por ser um ambiente hermético, ele não vai ter essa variação, ele não vai ter essa exposição, como você falou, a micro-organismos, a problemas de fitopatológicos, né, a problemas de armazenagem, a pragas de armazenamento. Quando acaba o oxigênio dentro desse Silo Bolsa, por ser esse ambiente hermético que é mantido ali dentro, e por isso é muito importante a qualidade desse Silo Bolsa. É importante a gente frisar aqui que não são commodities, tá? O Silo Bolsa tem variações de qualidade, então é muito importante que ele se atente na aquisição de um produto que vá garantir o armazenamento de uma forma segura. Por se manter esse ambiente hermético, ele não tem essa variação de umidade dentro do Silo Bolsa. Se ele colocou o produto dentro do padrão, como você mencionou, do pessoal lá com 14%, que é o que é exigido, a hora que ele vai tirar esse produto, pode ser daí a 2 anos, até dependendo do Silo Bolsa em que ele está armazenando, se ele conseguir manter essas características, e a gente tem esses produtos no mercado hoje, ele vai tirar com a mesma umidade. Ele não vai ter uma quebra técnica, que é o que eu te falei, que está com essa exposição, esse grão exposto a essas condições climáticas adversas. E também não vai sofrer com essa chuva que possa cair sobre essa massa de grão, porque ele vai manter exatamente a mesma umidade que foi colocada ali dentro. Isso é uma vantagem. Os produtores que estão nos escutando, eu tenho certeza que eles entendem a vantagem que é poder manter esse mesmo padrão dentro do sistema de armazenamento dele, né? Sim. Quanto que gira assim o tempo de durabilidade de um Silo Bolsa hoje no campo, né? Eu digo assim, porque você falou que ele é como se for um polietileno. Um polietileno. Exatamente. A base dele é essa. É bem parecido com aquelas sacas que a gente vê que trazem alguns insumos agrícolas, ou ela é um pouco mais forte? Eu queria saber assim, um pouco da consistência dele assim, e da durabilidade dele. Dura por anos? Ele pode usar mais de quantas vezes? Assim? O Silo Bolsa, por si, ele tem... Cada Silo Bolsa ele é descartável, vamos falar. Ele tem um uso de uma única vez para armazenamento de grãos.
Mas ele pode, uma vez que foi embolsado, colocado esse produto dentro do silo bolsa, vai depender do seu fabricante, da marca do silo, do tipo de silo que você está usando, da qualidade dele. Mas vamos pegar um produto hoje, referência top de mercado, ele poderia deixar esse produto armazenado por até 24 meses. A gente tem garantia desses produtos de até 2 anos. Ou seja, uma vez que ele colocou esse produto dentro de um silo bolsa, e se esse produto, o limitante ali dentro é a umidade, tá? Se ele colocou dentro do padrão que é exigido por qualquer trading ou cooperativa, que são esses 14% que você mencionou, ele pode deixar esse produto armazenado por até 24 meses, por até 2 anos dentro, com um custo único, na verdade. Ele comprou o silo bolsa, colocou ali dentro, ele não vai ter mais um custo de armazenamento desse grão que está armazenado ali. Comprou o silo bolsa, armazenou, esse é o custo que ele tem, e aí ele pode armazenar por 6 meses, se ele já tiver a flexibilidade de querer vender por 3 meses, às vezes é só o tempo dele tirar da lavoura, ou clientes, produtores que a gente vê que deixa esse produto realmente armazenado por mais de uma safra, passando para outra safra. Eu não tive a condição comercial, eu não consegui o valor que eu gostaria de receber nesse produto, ele continua deixando esse produto armazenado ali sem ter um custo extra. Ele já pagou isso no início do processo, né? Então, essa é uma vantagem que é bem relevante nesse caso, né? Porque a gente vê outras unidades armazenadoras, o que acontece? Uma vez que seu produto está ali dentro, ele pode ficar por um período armazenado. A partir disso aí, normalmente as negociações são feitas por alguns meses ali que ele fica armazenado. A partir daí você começa a ter uma cobrança desse armazenamento desse grão ali dentro. Então, mensalmente ou quinzenalmente, muitas vezes você tem que pagar referente a esse tempo que ficou armazenado ali. E tem um problema maior, muitas vezes chega num prazo que você ainda quer deixar esse produto armazenado num armazém de terceiro e ele te obriga, teoricamente, a vender, porque ele tem que tirar esse produto para receber um outro produto, provavelmente. Muitas vezes ele está com soja e precisa receber um milho, ou vice-versa, ou vai receber algum produto específico, e você não consegue mais deixar esse produto. E muitas vezes não é o momento em que esse produto está mais valorizado. Muitas vezes é uma época em que esse produto está com um valor muito baixo no mercado. E você, sem ter opção de armazenar isso, você tem que se ver obrigado a fazer a venda numa época em que você está com um valor completamente desfavorável à sua venda, né? Então, você tem mais esse agravante, né? Sim. A gente vai falar sobre mobilidade daqui a pouquinho, mas hoje, né, você como engenheiro agrônomo e atuando no Mato Grosso junto à IPESA Silo, vocês atendem o mercado de norte a sul do país, né? Perfeito. A gente tem distribuidores e a gente tem representantes da empresa e parceiros, distribuidores com revendas, cobrindo todo o Brasil, de norte a sul, todas as regiões produtoras, falando do sul do país, falando do Mapito, falando no centro-oeste, até no norte, hoje Roraima, principalmente nessas fronteiras agrícolas. A gente está falando, por exemplo, de Roraima, né? A gente sabe que a gente está tendo uma expansão agrícola muito grande para lá. Se já é ruim o sistema de armazenagem, né, a estrutura aqui para onde a gente tem mais condições, imagina nessas fronteiras, né? São muito mais complicadas. Então a gente tem um crescimento muito grande, sim, em todo o país. Na verdade, o crescimento, Ângela, vem sendo quase que um crescimento exponencial. Eu trabalho exclusivamente com silo bolsa há 15, 16 anos. Então, eu posso falar assim, com certeza a gente acompanhou o início da tecnologia e o crescimento é impressionante, justamente pela necessidade. O produtor busca uma resposta, uma alternativa para que ele possa armazenar esse grão dele. Então, a gente tem tido ano a ano crescimentos assim impressionantes com a tecnologia do silo bolsa. Passa para a gente uma questão também assim de segurança, né, maior até, né? Porque assim, eu imagino que o produtor hoje ele possa ter o silo estático lá na fazenda e ter também o silo bolsa na propriedade, conviver com as duas formas de armazenagem. Ou você considera que o silo bolsa vem se tornando aí uma tendência mais econômica e a gente vai começar cada vez mais observar esse tipo de solução dentro do campo? Ângela, a gente vê uma tendência de crescimento, como eu te falei, exponencial do silo bolsa. Não tem como voltar atrás. É uma tecnologia realmente que chegou para ficar e atender. Mas e é seguro, né? Muito, traz uma segurança maior. O
o poder, a grande vantagem desse produtor estar com esse grão dentro de casa, isso tem um valor extremo. Não está na mão de terceiros, você não está vulnerável a essas questões. Isso é fundamental, isso tem um valor muito grande, né? Mas não quer dizer também que as unidades, que essas outras unidades armazenadoras, como esses silos estáticos, não vão continuar com crescimento, vão e tem que continuar. O que a gente vê é uma consorciação das duas tipos de sistema, vamos falar assim. Hoje é muito comum a gente ver em fazendas o produtor com uma unidade de recebimento mínima, vamos falar, ele tem uma moega para receber esse grão, ele tem um secador para poder padronizar esse grão e deixar dentro da umidade que ele precisa ter, e um silo pulmão, que é onde ele vai colocar esse produto e vai fazer um resfriamento depois que ele faz essa secagem. Qual seria o passo natural depois desse silo pulmão? Aí ele ir para essa unidade armazenadora, que seja um silo metálico, que seja um armazém graneleiro, alguma coisa do tipo. Só que essa é a estrutura realmente mais cara que ele tem que fazer, porque ele tem que fazer uma fundação, tem todo um trabalho de gasto muito grande, uma fundação da parte civil, né, de construção, isso é o caro. Então ele faz essa unidade mínima, como falei, para esse recebimento e padronização desse grão, e depois o armazenamento ele faz no silo-bolsa. Isso é muito bom para ele, porque ele não tem o custo imobilizado para colocar numa estrutura grande dessa, que são milhões, né, que estão imobilizados ali. Então, muitas vezes, só com o custo de oportunidade desse capital, ele paga todo o silo-bolsa que ele usa. Eu te falei, eles são descartáveis, ele usa uma vez, pode deixar armazenado até 2 anos, mas ele utiliza uma vez. Mas, ainda assim, o custo é muito baixo, e só com o custo de oportunidade desse capital imobilizado, ele paga silo-bolsa. E, além disso, ele traz uma série de vantagens. Ele pode segregar esse grão, por exemplo. Se você pegar a questão, um silo metálico, ele é uma unidade. Se você tem produtos com qualidades diferentes, ou produtos diferentes, realmente, você não consegue segregar isso dentro dessa unidade conservadora, né? Dessa unidade armazenadora, desculpa. Mas com silo-bolsa, sim. Você pode colocar, de repente, você faz 5 silo-bolsas com um produto, e aí você, não, agora eu preciso mudou o teor de umidade, eu quero deixar segregado. Eu faço outros silo-bolsas com outro teor de umidade, ou mesmo outros produtos. Eu estou armazenando soja e agora eu preciso receber milho. Eu estou com um restinho de soja, eu tenho um armazém para 100 mil sacas, por exemplo, e eu estou com 20 mil sacas de soja ali e preciso receber milho. Estou com 80 mil sacas ociosas ali. Eu tiro esse produto, coloco num silo-bolsa e libero todo aquele espaço para poder receber o novo grão. Sim. Então, por isso que eu te falo que muitas vezes um não decreta o fim do outro. Eu acho que eles vão se consorciar e a tendência é que eles acabem caminhando juntos aí para tentar estruturar um pouco mais a armazenagem. Bacana. É o futuro no campo, né? Eu pedi para o Demian também, né, trazer para mim uma análise sobre a questão de logística versus o frete, porque isso também é muito importante para o produtor rural ter ali na ponta do lápis, né, lá na planilha dele, essa análise para ele entender um pouco como ele, né, faz em conjunto, convive junto com essas duas formas de armazenagem. Vamos ver, então, o recadinho que ele trouxe para a gente sobre esse ponto de vista da análise dele. Perfeito. Bom, falando de logística, é muito importante a economia que o produtor pode conseguir armazenando em origem. De fato, é um movimento em todo o mundo onde se estimula armazenamento em origem, não só pela economia, sino também porque cuida melhor o meio ambiente, a infraestrutura, se tem menos desgaste das rodovias, ao economizar na movimentação do grão e fazer menos deslocamentos. Então, esta e outras tecnologias que permitem ao produtor armazenar o grão no próprio local de originação traz essa vantagem adicional. A diferença nos custos dos fretes na época de safra e na entre safra é abismal, mas além disso o produtor já vende com entrega no próprio campo na entre safra, quando na safra tem que pagar o frete curto para colocar, seja no armazém, na trading. Então, a economia sozinha do sistema, o que ele deixa de pagar no frete, paga o custo do silo-bolsa, o embolsado, a extração,
y ainda fica una diferencia. Porque entrar en un almacén también tiene custos adicionales, ¿no? Tiene custos que muchas veces pasan desapercibidas para el productor, que son todos os custos associados ao armazenamento. Bruno, você viu aí que o Demian comentou sobre a questão da logística e do frete, né, que gera uma economia. E pelo que você tinha dito para a gente anterior ao vídeo do Demian, eu entendi que o Silo Bolsa ele traz qualidade e ele traz algo que hoje a gente, né, trata muito, que é a questão da mobilidade para o produtor rural. Porque assim, deu para entender que a cada mês, a cada safra ou ano, se o produtor optar por trocar ou trocar o lugar da armazenagem, ele consegue segmentar, separar por lote, por data, produção e até por qualidade do grão, né? Toda essa produção que ele colheu. Então, ou seja, o Silo Bolsa, a gente pode dizer que ele ajuda a escalonar a produção. Com toda certeza, Ângela, com toda certeza. Essa é uma das vantagens que a gente fala aí com essa questão da segregação, de você poder segmentar, como você falou, de acordo com a sua necessidade, né? Sejam com produtos diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui para você. A gente está falando de condições climáticas extremas. A gente, no Mato Grosso, vou dar um exemplo mais próximo a mim aqui, que eu acho que vai poder ilustrar. Os produtores começam a colher esse milho, o padrão são 14%, certo? Para recebimento, para comercialização, Sim. Isso é um número que ele tem que o produtor trabalha. Só que ele não começa a colher com 14%, ele começa a colher com umidade maior. Porque se ele deixar para começar a colher com 14%, quando ele entra para colher com 14%, esses últimos milhos que vão ficando para trás vão diminuindo muito a umidade. A gente está numa época muito seca. Então, de 14 passa para 13, para 12, ele perde pontos percentuais em menos de 2 dias, ele vai perder. Então, se ele começa a colher com 14%, os últimos milhos ele vai colher com 10, com 11, e isso ele está perdendo. Abaixo de 14, cada ponto que ele perde é dinheiro que está deixando de entrar no bolso dele. Então, a gente tem produtores que começam a colher esse milho com umidade maior. Vamos pôr aí que seja um exemplo de 18%, 19%, que não é ideal para entregar esse produto. Mas o que ele faz? Ele armazena esse produto, coloca dentro de um silo-bolsa, porque vai ficar pouco tempo armazenado ali dentro, e ele continua o processo de colheita. Quando começa a baixar dos 14%, em vez dele perder, vamos imaginar aí uma conta mais fácil. Vamos falar que ele colheu esse primeiro milho com 18. Ele está 4 pontos acima do que deveria de 14%. Vamos falar que o último ele está colhendo aí com 10% de umidade. O que ele faz? Ele pega esse milho que ele está colhendo com 10% de umidade, tira um pouco do milho que ele colheu antes com 18% e faz o que a gente chama de blend. E ele faz com que essa média se mantenha no 14%. Ele ganha nas duas pontas. Ele ganha colhendo mais cedo com esses 18%, não tendo que fazer um processo de secagem nesse grão, que isso tem custo, né? E ele coloca num silo-bolsa. E ele ganha na outra ponta porque ele não começa a perder quando ele começa a colher com menos de 14%. Então ele ganha deixando de perder e deixando de gastar mais ali com o que está mais úmido. Fazendo esse blend, ele acaba deslocando, mantendo o produto padrão e consegue ganhar dessa forma. Isso é um exemplo da flexibilidade que dá. Ou seja, mais uma vantagem, né? Exatamente. Ele consegue trabalhar dessa maneira. Então, tenho certeza que os produtores que estão ouvindo vão entender direitinho o que a gente está conversando com relação a isso. Por mais bem preparado, e os produtores hoje estão muito bem preparados com o seu parque de máquinas, eles estão com máquinas suficientes, não tem tempo, o clima não permite que ele colha tudo com 14%. Né? Então, ele tem que trabalhar essa variação da média para que seja a mínima possível, que ele não tenha despesas com secagem ou descontos quando ele entrega com percentual de umidade acima de 14%, nem deixe de receber quando ele acaba entregando esse produto com menos de 14%. Então, essa também é uma flexibilidade que eu acho que encaixa dentro do que você está dando como exemplo para a gente, Ângela. Tá. Uma coisa que me ocorreu agora, quando você estava falando, para a gente já finalizar esse podcast aqui, depois com as suas considerações finais, claro. Com relação ao risco, né, que compromete hoje as estruturas de armazenagem, a gente fica muito preocupado com a questão dos incêndios, né? E essa época do ano agora, né, outono e inverno,
é uma época bastante seca, chove pouco, até voltar, né, a estação das chuvas. Então, a gente fica sempre de olho ali na questão dos incêndios nos campos, o vento, que também ajuda a propagar esses incêndios, as altas temperaturas. E aí, me ocorreu agora de perguntar para você sobre a questão da vedação, essa capacidade, né, do silo bolsa com relação a esses perigos, né? Como que funciona isso, né? Dentro aí dessa preocupação com a questão de incêndios. O que a gente recomenda, a princípio, a gente sabe que o silobolsa tem usos bem flexíveis. Muitas vezes o produtor utiliza para armazená-lo no próprio campo, né? Uma vez que esse produto está armazenado, o silobolsa está ali no próprio talhão da lavoura, que a gente fala, sim, é importante, porque nessa época, como você disse, extremamente seca, e a gente tem essa palhada de milho que fica, que é o que acaba ocasionando, né, gerando esses incêndios. Uma vez que ele está na lavoura, é muito importante que ele faça um acero, que ele não deixe esse silobolsa próximo dessa palhada, porque a gente tem que entender, é um polietileno, o silobolsa em si é um polietileno com uma série de aditivos químicos que dão essas características desse polietileno, que ele tem essa resistência às intempéries climáticas todas, mas continua sendo um plástico, né? Então, se você tiver um incêndio, se você tiver uma queimada numa área, um talhão, e ele se aproximar do silobolsa, ele vai danificar o silobolsa, seu processo de armazenamento foi comprometido. Então, sim, o que a gente mais recomenda, assim, o mais recomendado é que ele tenha um espaço já próprio para fazer esse armazenamento em silobolsa, de preferência próximo à sede, não precisa de nenhum preparo especial assim da área, mas que seja uma área livre, plana, sem muitos obstáculos, obstáculos, né, que possam danificar essa lona por si só, mas assim, uma área um pouco mais padronizada para que ele possa colocar esses silobolsas. Sim. Isso é o que a gente recomenda. Nem sempre é o que é possível ser feito. Uma vez que ele tenha que fazer esse armazenamento no campo, e se a ideia dele é permanecer com esse silobolsa durante um período mais prolongado no campo, a gente recomenda sim que seja feito esse acero, que seja tirada essa palha próxima do silobolsa, para caso ele venha eventualmente a ter um problema de queimada, de incêndio, que não comprometa esse produto armazenado ali dentro, né? Que não estrague o silobolsa por si só. Muito bem. Olha, Bruno, muito obrigada, viu, por essa aula que você trouxe aqui para a gente, né, nesse momento, né, tão crucial hoje para o produtor rural que está preocupado aí com a armazenagem do seu produto, está de olho também no clima para saber como ele vai fazer, né, com a próxima safra. Então ele já começa a olhar, né, os preparativos para a próxima safra, tem todo o estoque que ele tem em campo, né? E as próprias cooperativas também que estão aqui acompanhando esse podcast. Então, eu fico grata, né, por tanta transferência técnica de conhecimento que você trouxe para a gente aqui. E eu queria deixar esses minutinhos finais para você trazer as suas considerações. Bom, Ângela, eu só tenho a agradecer pela oportunidade da gente divulgar um pouco mais uma tecnologia que a gente sabe que pode ser muito útil ao produtor. A gente tem total conhecimento da eficácia do produtor hoje no campo, né? E alguns pontos ainda assim a serem ajustados. Hoje o silobolsa já é muito mais conhecido no geral aí do produtor, de todos, né? Não só das unidades armazenadoras, das cooperativas, como você falou, a gente tem usuários em todos os ramos, mas é sempre muito bom poder trazer um pouco dessa experiência para o pessoal e tentar ajudar de alguma forma um trabalho que já é tão bem feito e sacrificante, a gente sabe, né, do produtor. Então, se a gente puder colaborar e trazer, e me coloco totalmente à disposição, quem precisar de mais informações e precisar de alguma ajuda, a gente está aí para isso. Tá joia. Eu que agradeço. E você, produtor rural, que está aqui nos acompanhando no podcast Agrotalk, agora na versão videocast lá no YouTube da Climatempo, você vai conferir agora na sequência um vídeo que mostra aí um pouco, né, do uso desse silo bolsa, dessa solução tecnológica aí para o campo, para você, produtor rural. Então, na versão videocast, não deixe de acompanhar esse vídeo aí especial, visualizando aí todas as informações. E é isso, Bruno, meu muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui outras vezes, trazendo para a gente mais conhecimento aqui dentro do podcast Agrotalk, viu? Sempre à disposição, Angela, precisando, é só nos avisar.
Até a próxima. Tchau. A crescente demanda mundial pela produção de alimentos faz do agronegócio um importante setor da economia para o Brasil, que tem recordes de produção e exportação em plena expansão, e faz do país um importante player mundial. Mas isso traz grandes desafios para a logística e armazenagem da produção. Não se trata de produzir cada vez mais. Temos que evitar e diminuir o desperdício ao máximo, por meio da criação, conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias. O sistema Silo Bolsa tem um papel importante nesse cenário. Criada em 1970 por uma empresa alemã, o Silo Bolsa tinha como objetivo principal de armazenar forragem para o trato animal, mas passou a ser usada para o armazenamento de grãos. A iniciativa deu tão certo que em 1994 o Silo Bolsa foi introduzido na Argentina, devido à insuficiência na capacidade de armazenamento e por despertar no produtor a necessidade de armazenar o seu próprio grão. O INTA, junto a várias empresas na Argentina, passaram a desenvolver e aprimorar as técnicas com o objetivo de estudar e expandir essa tecnologia de armazenamento de grãos e silagem para todo o mundo. Com déficit de armazenamento de 93,5 milhões de toneladas na última safra e com uma projeção de crescimento gigantesca para a próxima década, o Brasil precisa enxergar cada vez mais o sistema Silo Bolsa como uma tecnologia de armazenagem prática, eficaz e de baixo custo, principalmente quando comparada aos silos tradicionais. Essa é uma tecnologia que terá crescimento exponencial e sem volta. O sistema Silo Bolsa oferece a possibilidade de estocar dentro da propriedade, aumentar a capacidade de armazenamento de acordo com a produção, economizar no frete durante o escoamento, segregar a produção em diferentes bolsas sem mensalidade de estocagem, com baixo custo de implementação. O Silo Bolsa é garantia de lucratividade para o produtor. Por essas e outras, o Silo Bolsa é um sistema consagrado e a solução para o armazenamento da safra de grãos no Brasil e em todo o mundo. Ficou interessado na tecnologia? Solicite agora mesmo uma visita técnica e confira os benefícios IPESA Silo para o seu negócio. IPESA Silo, valorizando 100% da sua colheita.